Jó não estava entendendo a realidade espiritual que estava por detrás do sofrimento dele. Nós ainda temos os olhos muito voltados para esse mundo. Nós imaginamos que só conseguiremos confiar em Deus quando entendermos os seus caminhos. Ele tem os meios dele que fogem da nossa compreensão. Onde a gente espera um trabalhar do Senhor, a gente espera uma resposta do Senhor e aquilo não vem, a gente fica ansioso, a gente fica agoniado, né? Ele era justo, mas faltava-lhe a justificação. É justamente em meio ao sofrimento que o Senhor nos leva a olhar para Ele, nos leva a mostrar que a nossa autojustiça é podre. Jó não recebe uma explicação, mas ele tem um relacionamento com Deus profundo. E eu quero saber se você tem esse relacionamento com Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao Café e Fé. Hoje, na nossa temporada Personagens da Bíblia, nós vamos conhecer a história de Jó. Quando pensamos nesse personagem, quase sempre lembramos do sofrimento que veio sobre ele. Mas será que essa é realmente a principal mensagem do livro? Para conversar sobre isso, nós recebemos dois irmãos muito queridos, nossos irmãos em Cristo, que são preletores da PIB Londrina, o Pedro Medeiros e o Rafael Cassiola. Pastor, sou muito grato por mais uma vez o senhor nos convidar, que é um grande privilégio a gente estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho da palavra. É verdade. Uma bênção estar aqui em torno da palavra. Agradeço pelo convite, pastor. Obrigado, Pedro. Há momentos em que Deus não responde todas as nossas perguntas. Mesmo assim, continua sendo digno da nossa confiança. Pegue o seu café e já já nós voltamos para batermos aquele papo. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. A Bíblia apresenta Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo assim, ele experimenta perdas profundas. Em pouco tempo, ele perde seus bens, seus filhos e sua saúde. E a grande pergunta aparece naturalmente: mas por quê? Curiosamente, ao longo do livro, Jó faz muitas perguntas, mas Deus não responde cada uma delas. Nós vamos fazer aqui uma leitura de Jó. Eu vou pedir ao Rafael para que leia aqui no capítulo 1, os versículos de 1 a 5, e que estão apresentando quem era Jó. Em seguida, Pedro, você pode ler os versículos 20 a 22 e vamos verificar o que esse texto vai nos apresentar na figura desse personagem. Sim, pastor, a palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço.
de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Agora, vamos lá mais para frente, Pedro, dá uma olhada aí nesses Vamos lá. versículos. Do versículo 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Rafael, quando enfrentamos sofrimento, nossa primeira pergunta costuma ser: por quê? Por quê? É verdade. Quando enfrentamos sofrimento, nossa pergunta costuma ser para Deus: por quê, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Mas é porque nós temos esse desejo de querer estar no controle, desejo de querer entender. E, na verdade, a pergunta correta deve ser: para quê? Para que o Senhor quer? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Muitas vezes o sofrimento ele é pedagógico e o Senhor ele quer tratar com a gente, ele quer nos ensinar. O início da história de Jó nos ensina que Deus age de maneiras diversas e além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Jó não estava entendendo a realidade espiritual que estava por detrás do sofrimento dele. E ele também não tinha não tinha explicações a respeito do seu sofrimento, das suas súplicas. No final do livro vemos que o Senhor vem e ele é levado ao entendimento, Jó é levado ao entendimento do porquê de tudo isso e acontece uma obra na vida de Jó. O início da história de Jó, ele nos ensina sobre essa necessidade que nós temos de entender tudo o que Deus está fazendo. Como é que você vê isso, Pedro? Então, pastor, eu vejo que por mais que nós nascemos de novo, por mais que o Senhor fez uma obra em nossa vida, que nós somos regenerados, nós ainda temos os olhos muito voltados para esse mundo. Enquanto nós habitamos nesse corpo mortal, a gente ainda tem a tendência de olhar para o aqui e agora. A gente crê na palavra, a gente sabe que há uma cidade celestial esperando a gente, uma morada com o Senhor, algo maravilhoso está reservado para nós. Mas a gente continua nos apegando ao aqui e agora. E o ser humano, pela sua carnalidade, inclusive aqueles que já foram regenerados, mas estão sendo tratados por Deus, ele tem essa naturalidade de querer que Deus explique para ele exatamente tudo o que acontece na vida dele. Por que eu estou passando por isso? Por que o ímpio está prosperando e eu não? Por que eu tenho que passar por isso? Porque eu estou te obedecendo, etc. Ele tenta achar razões e motivos para talvez atribuir uma injustiça para Deus. Onde, na verdade, a palavra nos exorta a olhar para aquilo que... para a gente colocar os nossos olhos naquilo que não se vê, né? Porque aquilo que não se vê é eterno, o que está aqui nesse mundo é temporário. E nós nos apegamos aqui, acho que é por isso, pastor, que nós nos frustramos tanto, por isso que, assim como o Rafa falou, a gente não consegue muitas vezes enxergar que a tribulação ela é pedagógica, ela é para a nossa esperança, ela é para o trabalhar da nossa fé, assim como a palavra diz na primeira carta aos Coríntios. E a fé que não é aprovada, ela não pode ser aprovada, né? O Senhor, ele tem a sua forma de agir, que com certeza é muito mais perfeita e justa do que a nossa, né? Por mais que muitas vezes a gente não consiga entender. Amém. Pois é, às vezes nós imaginamos que só conseguiremos confiar em Deus quando entendermos os seus caminhos. E o livro de Jó nos conduz na direção oposta. Primeiro aprendemos a confiar. Nem sempre entendemos. Isso é que precisamos refletir, né? O Piper, John Piper, ele escreveu assim: Deus
está sempre fazendo milhares de coisas que não conseguimos enxergar. Verdade. Milhares de coisas, né? E o Parker também, ele lembra que conhecer a Deus é confiar em seu caráter, mesmo quando não compreendemos a sua providência. Isso aqui nós precisamos estar bem certo dessa realidade. Como é que nós podemos reagir quando Deus permanece em silêncio? A tendência do ser humano, né, caído, é sentir a insegurança, sentir ansiedade, desespero. Ah, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Mas muitas vezes o silêncio, a gente falou que o Pedro falou, eu falei, o silêncio também é pedagógico. O silêncio, ele quer tratar com a nossa fé, o Senhor quer provar a nossa fé, e o Senhor, ele tem os meios dele que fogem da nossa compreensão. E quando olhamos para a história de Jó, vemos que Deus permanece em silêncio boa parte do livro. Ele vai responder Jó a partir do capítulo 38. Não é verdade, pastor? É. E ele estava provando a fé de Jó, ele precisava crer sem ter as respostas. Muito bom. É verdade. O Pedro, você já passou por um tempo de provação, de trabalho de Deus aí? Já passei. Já passou também? Eu já passei e acho que todos nós já passamos momentos assim, né? Onde a gente espera um trabalhar do Senhor, a gente espera uma resposta do Senhor e aquilo não vem, a gente fica ansioso, a gente fica agoniado, né? E assim como o Rafa falou aqui, o silêncio de Deus ele não significa de maneira nenhuma a ausência de Deus, né? Abandono. E algo que acho que a gente pode fazer um paralelo muito importante, que é o seguinte: quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, para o seu ministério terreno, o momento mais sombrio da vida dele foi o momento onde Deus mais trabalhou de forma mais gloriosa, que foi a obra perfeita de Cristo naquela cruz, onde ele foi como ovelha muda. Assim como uma ovelha muda vai para o matador, ele foi para aquela cruz, ele não quis se defender, ele foi e lá ele pagou o preço por todo aquele que crê, lá ele carregou o nosso velho homem, lá ele se fez maldito por nós, e ali era um momento que muitos poderiam dizer que era um silêncio de Deus, era um momento sombrio, era um momento de trevas, mas era onde Deus estava agindo, fazendo aquela obra maravilhosa, e ao terceiro dia a palavra de Deus diz que o Pai o ressuscitou dentre os mortos para nos dar uma nova vida. Então, esse silêncio de Deus e momentos sombrios não significam a ausência de Deus. Eu também lembrei do Salmo 3, que é Davi ali, tendo aqui a crise com Absalão, com o filho dele, e às vezes poderia parecer que Deus não está agindo ali, mas Deus estava agindo ali naquele servo de uma maneira sobrenatural. Então, o Senhor é maravilhoso em todos os momentos. O que é interessante é que o Jó tem uns amiguinhos ali, né? Que eu chamaria de amigos da onça. Eles ficavam fustigando o Jó. E ele, naquele processo de defesa, vai tentando de todos os modos, tentar se justificar. Porque o problema básico do Jó era a justiça própria. Ele era justo, sim, mas ele era justo com a sua justiça. Há um texto que ele diz assim: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. E ele era justo, um homem que colocou nos seus olhos os princípios de não olhar para uma donzela com pensamentos impuros, nunca fazer o mal. Ele era justo, mas com a sua própria justiça. E a justiça própria é extremamente venenosa. Verdade. Ela é considerada na Bíblia como trapos de imundícia. Nós vamos continuar olhando Jó aqui no viés bíblico. Alguns que olham um pouco para o Jó para dar aquele sofrimento dele, mas aquele sofrimento foi necessário para que fosse desconstruído aquele homem muito cheio de si mesmo. No segundo bloco, Deus finalmente vai responder a Jó, mas não da maneira que ele esperava. Nós vamos dar aquele espacinho para você tomar um gole de café aí e nós também tomarmos aqui
porque ninguém é de ferro. Vamos tomar o cafezinho e já a gente volta. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Estamos de volta agora, depois de muitos capítulos de pergunta, Deus fala. Mas, curiosamente, Ele não explica o motivo de cada sofrimento, de cada crise que ele passou. Em vez disso, Ele revela a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua soberania. Jó descobre que a sua maior necessidade não era obter todas as respostas, era conhecer melhor o próprio Deus, era ter intimidade, é ter relacionamento. Isso é que Jó, e Glênio, o Pedro, o Rafael e vocês, todos nós precisamos. Agora vamos ler aqui uns trechos do livro de Jó, mais para frente. Vamos ver, Pedro, você podia ler o capítulo 38, os versículos ali de 1 para frente. Você pode ler esse texto para nos esclarecer algumas coisas. Tá, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegravam-me, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E agora, por favor, 42, 1 a 6. Ok. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Confissão maravilhosa, né? Não é linda demais? A diferença, né? Esse eu só te conhecia de ouvir dizer, para mim, é o ponto nevrálgico desse texto, desse livro. Todo aquele processo da vida de Jó foi uma obra de desconstrução. Uhum. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus e ele se desviava do mal. Mas tudo era centrado nele, não na obra de Deus. Ele era justo, mas faltava-lhe a justificação. Porque uma pessoa pode ser justa pela sua própria capacidade moral. É uma justiça humana, a integridade. O Sócrates é uma figura assim, perante o conhecimento que nós temos da história dele, era um homem íntegro, um homem probo, mas não fora justificado, porque a justificação só pode acontecer mediante o Senhor, né? E
aqui tem uma palavra do João Calvino que é interessante. Ele diz que Deus não responde à curiosidade humana, mas conduz os seus filhos à reverência diante de Deus. E o Jó fez até uma pergunta aí pelo meio. Ele diz assim: eu queria ir com o Senhor perante o trono, o Todo-Poderoso, e quero que o Senhor responda o que eu vou lhe perguntar. E Deus ficou calado. E quando Deus começa a fazer perguntas a Jó, Deus faz 72 perguntas a Jó e ele não responde nenhum e é aprovado no Enem de Deus com nota 10. Porque na obra de Deus não é o que nós fazemos, é o que Deus faz. Não é no nosso mérito, é o sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Então o livro de Jó nos ensina que Deus pode ter razões amorosas que, por enquanto, permanecem invisíveis diante dos nossos olhos, como disse o Tim Keller. Agora, eu queria olhar aqui um versículo, vamos dar uma olhada nesse versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28, né? O que diz esse versículo aí? Quem é que pode ler esse versículo? Sabemos Vou pegar aqui. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantas coisas? Todas. Todas as coisas. Vocês acham que tem alguma realidade fora do controle de Deus? Então, pastor, eu acho interessante, quando a gente olha a palavra justificação, a gente pode até fazer uma analogia, um paralelo com... Por exemplo, você trabalha para o seu patrão e você precisa demonstrar para ele, por exemplo, que você está doente e que você não pode comparecer no trabalho naquele dia. Então, o que você faz? Você tem que justificar a sua falta. Você precisa de um atestado, você precisa justificar. Então, quando a gente olha para a justiça própria, essa justificação do ser humano é o Jó querendo argumentar com Deus e querendo justificar para ele o porquê ele está sendo injustiçado, ou porquê as coisas estavam acontecendo com ele, e porque de fato ele na cabeça dele tinha uma justiça própria, né? Agora, quando a gente olha para a justificação verdadeira, que é a justificação espiritual, é o que Deus faz. E assim como o pastor falou, Jó ele precisou ser desconstruído. E Jó ele ainda vivia na antiga aliança, ele vivia ainda na sombra, né? Aguardando com esperança aquilo que Deus faria em Cristo. Agora, quando nós olhamos aqui para a nova aliança, nós vemos que esse processo de desconstrução, ele ainda parte desse princípio, né? Desconstrução, mas agora olhando para uma obra que já foi finalizada e consumada na cruz, onde Deus, de fato, desconstrói o ser humano, todo aquele que crê, aquele que era apegado nas suas convicções, na sua visão de mundo, nos seus achismos, mas agora Deus desconstrói essa pessoa, joga ela no pó, leva ela para a cruz, para que de fato as coisas velhas tenham seu passado e tudo se fazer novo na pessoa de Cristo por meio da ressurreição do Filho de Deus, né? Então eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Ao olhar para a história de Jó, o que mais chama a atenção de vocês sobre a soberania de Deus? Tem um versículo, pastor, que diz o seguinte, Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os seus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor tem um irmão que ele disse uma vez para mim que ele nunca viu um cristão ser salvo, uma pessoa, um pecador ser salvo, quando a vida dele está tudo bem, está dando tudo certo, resolvi... Ele se basta, né? Ele se basta. Vou resolver buscar a Deus. Porque a palavra de Deus que não há quem busque, todos pecaram e todos estão extraviados, né? Mas é justamente em meio ao sofrimento que o Senhor nos leva a olhar para Ele
nos leva a olhar para a obra redentora da cruz, nos leva a mostrar que a nossa autojustiça é podre, que ela não pode trazer, não pode agradar ao Senhor. É trapo de imundícia. E que se eu não for desconstruído, e se eu não for feito uma nova criatura, eu jamais vou poder agradar ao Senhor. Então, muitas vezes ele usa dessas situações, usa desses sofrimentos para que a gente olhe para a obra da cruz, olhe para aquilo que ele fez, Cristo fez, ele, conforme o Pedro disse aqui, enfatizou, ele morreu numa cruz para matar essa nossa autoconfiança, essa nossa autojustiça, esse velho homem que nós herdamos de Adão e nos dar a vida dele, de Cristo. E é a única forma de poder agradar a Deus. Verdade. É isso aí. O pastor citou aqui a soberania de Deus, né? Que hoje em dia as pessoas usam esse conceito da soberania de Deus para virar discussão teológica. Então são correntes teológicas que se debatem em relação à soberania de Deus, mas quando a palavra mostra de forma clara a soberania de Deus na salvação de um pecador, ela não é para discussão teológica, não é para debates infindáveis, mas é para quê? É para a gente entender que a soberania de Deus é o fundamento prático, onde nós podemos nos apegar, porque é a soberania dele que sustenta a nossa esperança, mesmo nas piores circunstâncias, assim como Jó estava passando. Né? Porque esse mesmo Deus que ele permite esse deserto, ele permite esse vale, essa dificuldade, é o mesmo Deus que pode nos transformar, é o mesmo Deus que pode nos colocar numa situação melhor, é o mesmo Deus que pode pegar nossa vergonha e transformar em exaltação no Senhor. Né? E eu gosto muito de um texto, pastor, que está lá em Filipenses capítulo 3, que o apóstolo Paulo ele diz assim: deveras, Filipenses 3, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele. Aí essa que é a parte mais importante aqui: não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então esse é o fundamento do Evangelho, a justiça que provém do Senhor. Amém. Eu queria ter mais tempo aqui para a gente conversar, mas o tempo voa. E no final da história de Jó, Jó não recebe uma explicação, mas ele tem um relacionamento com Deus profundo. E eu quero saber se você tem esse relacionamento com Deus. Eu não estou perguntando se você é católico, batista, presbiteriano, metodista, se você tem um relacionamento pessoal e vivo com Deus. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, a gente poder estar pensando juntos. Muito obrigado a vocês e obrigado a você também que está aí conosco. Quero deixar aquele abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima. Jó precisou perder não só seus bens, mas também a sua confiança na própria justiça, até render-se ao Deus que não lhe devia explicações, mas era digno de toda adoração. E você? O que precisa perder? Pense nisso.